Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos diariamente o primeiro livro da codificação espírita, codificada, da doutrina espírita, codificada por Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos aqui, então, no item 2 da introdução e falando da palavra alma. Na falta, aqui vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, no 6º parágrafo do item 2 nós temos: na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, porque Kardec trouxe a ideia de uma alma entendida pelos materialistas, uma alma que anima o homem em vida, o ser humano em vida e que morre com a morte, uma alma dos panteístas, que seria uma centelha divina saída da inteligência suprema e que após viver na Terra volta para o todo. E o terceiro entendimento de alma, que seria o entendimento de nós espíritas, né? Que a alma seria o espírito aqui encarnado e que no momento em que, não só espíritas, né, os materialistas da filosofia, da filosofia espiritualista, nós espíritas, a doutrina espírita está inserida dentro dessa filosofia espiritualista. Já falamos sobre isso também, não é? Que vê então que após a desencarnação, após a morte, a alma, ela não morre, não é? Continua a sua peregrinação para o mundo espiritual. Então ele diz, na falta de uma palavra especial para cada uma das outras duas ideias, porque ele estava falando aqui da última que condiz com o que a doutrina espírita divulga, não é? Mas aí ele vai falar das duas primeiras. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos de, primeiro, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. E nós falamos sobre isso ontem, né? Falamos sobre esse princípio vital. Então, o princípio vital é o que contém o fluido vital, o que possibilita a vitalidade dos corpos exprimindo essa vida além da matéria, certo? Essa vitalidade. Então, daí princípio vital, que traz a vitalidade. O princípio, então, já vimos aqui, o princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Então, uma samambaia tem vida, está lá verdinha, maravilhosa, pendente do seu sachim, uns dizem xaxim, também não tem problema, do seu vaso maravilhoso. Não pensa, não é? Mas está ali, cheia do princípio vital, cheia de fluido vital, cheia de vitalidade. Totalmente diferente de inteligência, né? Exclusão da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias. Segundo outros, esta é a ideia mais comum, esse princípio vital, reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Então ele está falando aqui do fluido vital. Vamos ver na doutrina espírita, vamos falar de fluidos em vários momentos. O entendimento de fluido também Kardec vai aprimorando. Então ele vai falar bem
de fluidos lá, bem que eu digo bastante, sobre fluidos na Gênese, que é o 5º e último livro da codificação. Então, o que nós vemos? Vemos que ele lança esse livro em 1857, aqui, o Livro dos Espíritos. Aqui ele vai falar sobre fluidos, sobre o princípio vital, princípio espiritual, mas quando ele lança a Gênese, vamos lembrar que ele está lá todos esses anos também, e vamos ver e poder acompanhar muito bem quem tem, hoje em dia você pode baixar na internet a Revista Espírita, não é? Todos os anos que Kardec ele parou de editar a Revista Espírita, ele desencarnou em março, no final de março, não é? Então, ainda no início do ano de 1869, quando ele desencarnou, é o último ano da Revista Espírita. Então, nós vemos que ele vai desenvolvendo eu chamo de blog, né? Esse blog que é a Revista Espírita, que ele recebe correspondência, que ele coloca casos, que ele escreve textos, que ele coloca as mensagens dos espíritos. Muitas coisas ricas estão lá na doutrina espírita e nós conseguimos acompanhar bem o desenvolvimento do entendimento, do pensamento do codificador. E nós vemos também que há uma mudança desse entendimento, mas não há nenhuma errata, o que também é muito interessante, né? Kardec ele vai aprimorando o seu entendimento, mas em nenhum momento lá na frente ele volta para refazer o seu entendimento anterior. Por quê? Porque nós vamos estudando e nós também vamos desenvolvendo esse entendimento e amadurecendo esse entendimento, podemos dizer assim, não é? Dentro de um corte no espaço-tempo, junto com Kardec, né? No nosso estudo, obra a obra. Então, vejamos lá. Continuando aqui. Então, segundo outros, essa é a ideia mais comum que reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Então, está falando aqui sobre o fluido vital. Seria esse, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso. Então, aqui ele coloca vários nomes que poderiam também substituir. Seria o mesmo sentido. Poderia ser fluido vital, elétrico animalizado, magnético, fluido nervoso, mas ele vai ficar usando mesmo o fluido vital. E ele continua nos dizendo assim: seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. Ele vai dizer que fato é esse. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. E o nosso senso moral especial, ele se prende muito à própria questão do tempo. Nós vemos que a criança não entende o tempo, assim como os animais não entendem o tempo. Mas esse raciocínio que dá ao ser humano, porque os animais também têm inteligência, mas eles não raciocinam, não desenvolvem o pensamento.
em raciocínios, não desdobram isso. Eu vou começar a fazer isso. O que acontece? Mas por exemplo, o João de Barro, ele lá constrói a sua casa. Então parece que ele tem lá um senso arquitetônico e de engenharia elaborado. Ele tem. Se chama instinto. Como a abelha, que constrói os favos de mel, grande engenharia também, grande perfeição. Mas são levados pelo instinto. Não tem casa de João de Barro de um tipo, casa de João de Barro duplex, casa de João de Barro térrea com um puxadinho. Não tem, não é? Não tem uma colmeia que faça triângulo dentro da colmeia, em vez daquele desenhozinho do favo. Né? Uma fala, não, eu não quero mais esse desenhozinho não, vou fazer triangular. A outra vai dizendo, não, agora eu só uso bolinha, bolinha, a minha colmeia é só baseada em bolinha, porque esse ano tá na moda colmeia de bolinha. Então, isso não existe nos animais. Existe, eles têm uma inteligência, mas vamos dizer assim, eles são suportados na sua inteligência, no que falta, pelo instinto. E nós vamos elaborando, e progredindo, até que chegamos lá com Jesus à frente de Pilatos. E Pilatos apresenta Jesus à multidão, e tem uma mensagem lindíssima de Emmanuel que comenta esse versículo. Eis o homem. Pilatos apresenta Jesus à multidão. Eis o homem. E Emmanuel diz que Jesus é o representante da humanidade pura, já sem nenhum traço do instinto. Jesus é um ser eminentemente moral. Nós estamos desenvolvendo a nossa moralidade, mas ainda temos um calço no instinto. É um instinto de sobrevivência, não é? É um instinto de manutenção, e esses instintos, vamos imaginar, não é? Até mesmo os instintos em proteger a cria, são instintos, é interessante isso, não é? Dos instintos. Nossa, o tempo está andando, deixa eu voltar para cá. Eu vou, já comecei a pensar em trazer mais exemplos, mas vamos voltar para cá. Não, eu vou contar. Vou contar, porque é interessante. Uma universidade inglesa fez uma pesquisa, porque nós achamos que nós somos temos livre-arbítrio, né? Fez uma pesquisa com mulheres férteis, não mulheres em menopausa, mas mulheres que têm períodos férteis, que ovulam. E antes, quando elas estão ovulando, ou seja, quando o organismo está apto para engravidar, a escolha, a mulher apresentaram vários homens, né, assim, fotos. O que você acha desse? Eu gosto desse. Quando as mulheres estão em período de possível procriação, período de ovulação em que podem engravidar, as escolhas dos possíveis candidatos, né, aqueles sobre os quais elas se interessam, são totalmente diferentes de quando ela não está ovulando. Olha que interessante isso. Quando elas estão ovulando, elas gostam de homens com traços fortes, másculos. Quando elas não estão ovulando, elas gostam de homens com traços leves. Eu costumo comentar que gostam do Bruno Gagliasso. Até que ele agora já está mais velho, não é? Mas ele era um jovenzinho com aqueles traços muito suaves, muito doces, muito, né? Nada
agressivo, sempre foi um traço muito leve. Então há uma diferença dependendo do grau de hormônios que esteja naquelas mulheres. Né? Diferença entre o período em que elas podem procriar e o período que elas não podem procriar. E aí nós perguntamos, não é? Então elas ou são levadas pelo instinto e nem nos damos conta? Isso é muito interessante, não é? Muito mesmo. Eu vi uma vez esse documentário na televisão, mas talvez procurando na internet, se alguém encontrar, compartilhe aqui, porque é muito interessante esse documentário. E aí lá se foram os 15 minutos. Não tem problema, nós voltamos amanhã. Não é? Nós já vimos, né? Dotada de. Eu não sei se nós vimos essa parte aqui, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de senso moral especial, acho que sim, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Muito bem. E é aqui mesmo que vamos ficar. Amanhã retornamos, dando continuidade ainda aqui ao item 2. Acharam interessante? Coloquem nos comentários. Eu acho isso muito interessante. Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.